Os 5 pecados que muitos normalizaram, parte 3. Aqui no canal já tem a parte 1 e a parte 2. E nesse vídeo aqui estarei trazendo a parte 3. Vamos lá. Primeiro pecado que as pessoas estão normalizando nos dias de hoje é o pecado da desonestidade. A desonestidade é um pecado porque muitas pessoas são desonestas e a maioria delas para tirar vantagens em cima de coisas que não seriam vantagens para ela. Ou seja, muita gente são desonestos com as outras pessoas e isso desagrada profundamente a Deus. A própria Bíblia vai dizer que Deus ele ama a balança, o peso exato. Então, a honestidade ela é uma característica de alguém que serve verdadeiramente a Deus. Alguém que serve a Deus é alguém honesto. Muitas pessoas elas usam da desonestidade às vezes com coisas pequenas, banais, que acham que isso não vai trazer diferença nenhuma, que isso não vai acarretar problema. Mas a gente precisa entender uma coisa: toda desonestidade ela traz uma desvantagem para alguém. Toda desonestidade ela atinge alguém de forma direta ou indiretamente. Então, enquanto alguém está tomando vantagem de alguma coisa, outra pessoa está levando desvantagem. Então, a desonestidade ela fala sobre isso. Pessoas, por exemplo, que compram e não pagam, pessoas que não cumprem com seus objetivos, pessoas que não cumprem com seus chamados, pessoas que deveriam fazer coisas e não fazem, são pessoas desonestas, pessoas que não cumprem com os seus objetivos, pessoas que às vezes não cumprem contratos, pessoas que dizem que servem a Deus, mas são pessoas desonestas, pessoas que são corruptas, pessoas que estão agindo de acordo com os preceitos humanos, longe dos preceitos bíblicos e de Deus. A desonestidade, por menor que seja, ela é algo que desagrada profundamente a Deus. Segundo pecado que muitas pessoas estão normalizando é o materialismo ou o consumismo desenfreado. O que é isso? São pessoas que amam profundamente os bens materiais, ao ponto de colocar a sua confiança nesses bens materiais. Pessoas que amam demais os seus bens materiais. A gente precisa sim trabalhar para conquistar nossos objetivos, nossa casa, nosso automóvel, nosso celular ou alguma coisa do tipo, mas bens materiais não pode ser jamais a nossa esperança nem a nossa confiança. E quando nós colocamos, depositamos a nossa esperança unicamente ou primeiramente nos bens materiais, nós não estamos servindo a Deus. Então, muitas pessoas elas usam os seus bens materiais como méritos, usam sua casa, seu carro, as suas roupas, aquilo que conquistou financeiramente ao longo da sua vida, como um meio de conquista. E nós que servimos a Deus precisamos entender que tudo isso é passageiro, tudo isso vai acabar, tudo isso vai ficar aqui. Então a gente não pode depositar a nossa esperança, a nossa confiança em coisas passageiras. Eu não estou dizendo que você não vai estudar, que você não vai querer conquistar uma casa, um carro, uma roupa boa, conquistar bens materiais bons, não. Mas eu estou dizendo que você usar esse meio, usar os seus bens materiais como forma de simplesmente se apegar a eles. Tem pessoas que são muito apegadas a bens materiais. Pessoas que gastam fortunas de dinheiro, gastam milhões de dinheiros, gastam dias e noites para conquistar bens materiais. E não usam a mesma veemência, e não usam a mesma frequência para as coisas de Deus. Então, será que a gente está depositando nossa confiança nos bens materiais ou em Deus? Isso aqui é para você pensar. Terceiro pecado que muita gente tem normalizado é a falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela é algo que tem entrado no meio das igrejas. Ou ressentimento. Pessoas com ressentimento no coração, pessoas que por objetivos e por motivos plausíveis até, elas deixam de falar com alguém ou criam ressentimento, mágoas que elas não querem tirar. Você já viu aquele crente que diz assim, eu sou crente, sirvo a Deus, mas aquela pessoa não converso mais, mas com aquela pessoa não me comunico mais, mas com aquela pessoa eu não quero nem olhar para o rosto dele, nem para a cara dela. Por quê? Porque ele me feriu, ele fez algo comigo
E isso é imperdoável. E um crente não pode pensar assim. Porque o perdão é um dos pilares essenciais do cristianismo. Se eu não perdoo alguém que me feriu, Deus jamais vai me perdoar. Se eu não perdoo meu irmão, jamais Deus vai me perdoar. Porque eu preciso primeiro entender que a minha ofensa para com Deus é muito maior do que a ofensa que alguém causou a mim. Então, Deus, que recebeu de mim uma ofensa tão grande, ele me perdoou. Imagine eu com um irmão, imagine eu com alguém. Então, um cristão precisa entender que a falta de perdão, que o ressentimento é um pecado e que muita gente tem normalizado. Eu não estou dizendo, por exemplo, que você não vai cortar laços e que às vezes você vai precisar engolir calado. Eu estou dizendo que uma coisa é você cortar amizades. É você deixar de conversar todo dia, de sentar à mesa, é você deixar de compartilhar a sua vida, o seu dia a dia, se afastar um pouco. Outra coisa é você deixar de falar mesmo. Então, se eu não se aquela pessoa me feriu, fez algo comigo que eu não confio mais naquela pessoa, dê a paz do Senhor, convive em harmonia, você apenas vai cortar os laços, você apenas não vai se comunicar como antes, você apenas vai se afastar um pouco, você apenas vai não colocar essa pessoa no seu ciclo de amizade diária mais, mas vai continuar conversando, vai continuar falando, vai continuar sendo seu irmão ou sua irmã em Cristo Jesus, independentemente do que ele ou ela faça. Então o ressentimento ele faz mal para você. Perdoe em nome de Jesus. Quarto pecado que muita gente tem normalizado é o pecado da murmuração. Muitas pessoas servem a Deus, mas a sua vida é uma vida de murmuração. Vive dia após dia reclamando de tudo e chega ao ponto de desagradar a Deus. Porque reclamar é algo humano, mas reclamar demais já é algo pecaminoso. Porque alguém que serve a Deus, ele tem um objetivo em mente, ele sabe claramente as coisas desse mundo são passageiras, ele sabe que no mundo nós teremos aflições, mas tem gente que só murmura, tem gente que só reclama, tudo dá errado, tudo está errado, nada está como ele queria, nada está do jeito certo, ao ponto disso desagradar a Deus, porque a murmuração é algo que desagrada a Deus. A gente vê em várias passagens bíblicas, muita gente murmurando, o povo de Deus murmurando com Deus, e isso desagradou profundamente a Deus. Pode ser que o meu dia não seja dos melhores, pode ser que as coisas não estão do jeito que eu quero, mas eu tenho que simplesmente agradecer a Deus, porque Ele está comigo todos os dias, tá bom? Pare de murmurar e agradeça. Quinto e último pecado que muita gente tem normalizado é o pecado da inveja disfarçada. Isso aqui é algo que você deve prestar muita atenção. Porque a inveja, ela é você querer aquilo que o outro tem. Muita gente pensa que inveja é somente eu desejar algo do outro. E a inveja hoje, ela é muito disfarçada. E principalmente nas redes sociais. Porque preste muita atenção. Inveja é desejar aquilo que o outro tem, sim ou não? Hoje a gente se compara muito com os outros. E a gente está nas redes sociais, a gente assiste outras pessoas, influenciadores, homens e mulheres que a gente admira, e a gente compara automaticamente a vida dele com a nossa, e a gente deseja automaticamente querer aquilo que ele tem. Ou a gente não sossega até ter uma casa igual a ele, a ter uma vida igual a ela, a falar do jeito dele, a falar do jeito dela, a ter a vida daquela pessoa. E isso às vezes pode se tornar uma inveja. Porque quando eu comparo a minha vida com a vida do outro, isso causa em mim uma insatisfação com aquilo que eu já tenho. Às vezes eu sou tão abençoado, mas eu comparo tanto a minha vida com a dos outros, que isso se torna um pecado. Que isso se torna uma inveja disfarçada de admiração. Eu comparo tanto a minha vida, a minha casa, os meus bens, a minha família, aquilo que eu tenho com os outros, e eu não me dou conta às vezes do quão eu já sou abençoado. Então pare de comparar a sua vida com os outros, e principalmente em redes sociais, viu? Porque em rede social tudo é perfeito. Em redes sociais tudo é mil maravilhas, mas a vida real é diferente. Nem tudo é perfeito. Então pare de querer ter a vida do outro, pare de querer ter a casa do outro, a família do outro, porque cada pessoa é individual diante de Deus. E isso pode se tornar uma inveja
disfarçada de admiração. Então, cuidado com esses pecados, porque são pecados que as pessoas estão normalizando. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.